Você sente que o corpo já não responde como antes, que a energia oscila, a mente não tem mais a mesma concentração e a libido está instável. Muitas pessoas sofrem com esses sintomas, especialmente a partir dos 50 anos. Mas não se desespera, tá? Afinal, a medicina da longevidade está do nosso lado. Hoje vamos falar sobre tudo isso com ciência, profundidade e acolhimento. O meu convidado é referência quando o assunto é equilíbrio hormonal, emagrecimento, longevidade e bem-estar. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Filippo Pedrinola, médico endocrinologista, criador do protocolo Medicina de Estilo de Vida, membro da The Endocrine Society dos Estados Unidos, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. O Dr. Filippo também faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Olha que bacana que vai ser esse papo tão rico. Dr. Filippo, que prazer. Muito obrigado pelo convite, Lila. É um prazer enorme estar aqui com você. E acho que a gente tem muito o que falar, né? Ai, a gente tem, né? A gente tem tanta ansiedade, tantas dúvidas, questionamentos. E é fascinante ao mesmo tempo saber que temos, sim, opções, tem saída, a ciência está andando a passos ágeis, né? Muito. É até difícil de acompanhar, né? Porque Imagina. hoje em dia a informação chega tão rápido. Eu É. lembro que na época quando eu me formei lá na USP, e não faz tanto tempo assim, né? Até faz, mas não vamos nem contar, né? Mas que na época não tinha essa informação que chegava tão rápido. E hoje o artigo que saiu ontem ou que vai sair amanhã, a gente tem acesso. Então a medicina é uma ciência de verdades temporárias. Essa que é a verdade, né? Mas o que a gente sabe hoje realmente é exponencial e vem crescendo a cada dia, o que é ótimo para nós médicos, que a gente aprende a cada dia a poder trazer opções para o nosso paciente, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Mas o grande desafio não é viver mais tempo, isso a gente já está vivendo mais tempo, mas o desafio é viver mais tempo melhor, né? E para as mulheres é um pouco injusto, eu diria, porque se a gente pensar na natureza, vamos fazer uma analogia com os animais, e nós somos bichos, né? Nós somos É. animais. Então na natureza praticamente não existe menopausa, porque naturalmente os seres vivos eles existem para sobreviver até a época da procriação. E depois que acaba a capacidade de procriar, a fertilidade, acabam morrendo. E os seres humanos não, porque pela inteligência do ser humano, a expectativa de vida da mulher, que por exemplo na década de 50 era por volta de 50 anos de idade, hoje é mais de 80. E a média de vir à menopausa na população brasileira é 50 anos. Então, a menopausa, que se a gente for pensar na história da humanidade, é uma situação meio nova para a mulher. Pois é. Não, e é muito incrível que, eu não sei se é porque eu cheguei nos 50, até já passei um pouquinho, né. Mas assim, eu estou sentindo um boom, um movimento mundial falando sobre isso, sobre o tema, e as mulheres questionando e derrubando esse tabu. E esse movimento vai nos dando mais leveza mesmo, né, mas os sintomas continuam, a gente tem mais leveza para falar sobre o assunto, mas os sintomas continuam, né. É. E para muitas mulheres, assim, quando chega aproximando dos 40, a partir dos 40 eu acho, né, causa aquela revolução, vira uma chave e ela começa a, inclusive, ficar nostálgica. Não é só por causa dos hormônios, mas pensando e com uma sensação íntima de que estão perdendo algo. Né, doutor? De que forma você vê e você pode aconselhar essas mulheres a entrarem nesse período com esperança, com expectativas positivas, com mais leveza? Sem dúvida, porque é um desafio grande. E se a gente for imaginar a mulher que quer engravidar, quer ser mãe, e quando de repente ela está com 35 anos de idade, vai no médico e fala: Puxa, eu gostaria de ser mãe, mas eu não estou namorando, não tenho um relacionamento firme, não penso em casar, e agora? O que, que eu faço? E é aquele momento que o médico fala: Olha, aos 35, na média, é quando começa principalmente o envelhecimento ovariano. Então, o envelhecimento dos ovários, que é o órgão reprodutivo da mulher, começa já nessa idade. Então, por volta dos 35 anos, vai acontecendo essa
Os folículos, né, que são aquelas unidades que geram o óvulo dentro dos ovários, a mulher nasce com um número X desses folículos. E todo mês vai vindo um folículo, vai tendo o ciclo menstrual, vai gastando esses folículos e, na média, eles vão durar por volta de 50 anos. Mas, a partir dos 35 anos de idade, já vai existindo esse envelhecimento do ovário. E a qualidade dos óvulos vai piorando. Então é nesse momento que se fala muitas vezes, olha, para você tirar essa espada de cima da cabeça, você gostaria de congelar seus óvulos? Porque aí você deixa eles lá guardadinhos e se daqui a pouco você, ou daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos você resolver ter filho, você tem seus óvulos congelados. Então, eu estou trazendo isso porque o envelhecimento ovariano, a alteração hormonal começa bem antes da menopausa. Começa num período chamado de climatério ou Sim. perimenopausa. Então, a menopausa é por volta dos 50 anos, mas o climatério, que a gente pode dividir em período de perimenopausa mais inicial e perimenopausa mais tardio, começa às vezes 7 anos antes, 7, 10 anos antes. Então, já começa a ter alteração hormonal. Por isso que é muito importante, para todos, não só as mulheres, mas para os homens também, terem o acompanhamento e visitarem o seu médico de confiança uma vez por ano, pelo menos, para trocar essas ideias. E, na verdade, na medicina, a gente sempre diz que a clínica é soberana. Os exames laboratoriais são muito importantes, mas a clínica, a sensação de cada um, dessa evolução, desse próprio envelhecimento, porque não tem como a gente bloquear o envelhecimento. Pois A é. gente começa a envelhecer depois que nasce, né? Então a gente tem que ir, vamos dizer, gerenciando esse envelhecimento, né? E não adianta, a gente tem que talvez até quebrar um pouco dessa expectativa tão otimista de dizer: "Não, nós todos viveremos cento e poucos anos", mas para quê também? Espera aí gente, vamos entender que a natureza, funciona, foi criada de uma forma. Tudo bem que a ciência ajuda a gente a envelhecer com saúde, com qualidade, mas vamos ter menos tensão, eu acho, nisso, né. Porque é engraçado, por exemplo, as meninas de 35 são gurias. Hoje em dia, 35, tu vê, elas parecem as de 20 de antigamente, É assim, verdade. né. Só que por dentro continua envelhecendo. E aí é uma chavezinha tem que E tem um lado emocional. Eu costumo fazer uma analogia do bem-estar das pessoas Uhum. como se fosse a ponta de um iceberg. Então, quando a gente vê um iceberg na água, você vê só a ponta do iceberg para fora, que são 10%. Os outros 90%, eles estão escondidos embaixo da água. Então, se a gente pensar o que é essa ponta do iceberg dentro da nossa analogia, como a pessoa aparentemente está. Então, Uhum. você faz uma foto e você vai ver aquilo, a pessoa está aparentemente doente, acima do peso, mais envelhecida, ou está com diabetes, hipertensão, câncer, mas dificilmente alguém fica doente de repente, e dificilmente alguém engorda de repente. É um processo. E esse processo depende dos andares que estão escondidos embaixo do nosso iceberg, embaixo da água. Então, o primeiro andar é atividade física, movimento. E eu sempre brinco que tem gente que fala assim, mas eu detesto fazer exercício. Que pena, então vai sem gostar mesmo, porque não tem alternativa. E não é só porque queima calorias, mas é porque a gente vai liberar aquela química da alegria também. Na hora que a gente faz exercício, você libera serotonina, endorfina, dopamina, mensageiros químicos, né, neurotransmissores, que trazem o nosso equilíbrio e contribuem muito para a nossa saúde mental. Então, o exercício físico é bom por isso. Hoje a gente sabe que o músculo, por exemplo, é um órgão endócrino e produz um monte de hormônios, que são chamados de miocinas. Uma dessas Olha, miocinas é chamada de BDNF, que é uma sigla do inglês e que significa um fator que estimula novos neurônios no cérebro. Então, o exercício melhora, aumenta o tamanho do seu cérebro e te deixa mais inteligente. Então, o exercício é saúde. Cuidar da saúde mental é absolutamente fundamental. Então, o exercício é o nosso primeiro andar. Se a gente baixar mais um andar do nosso iceberg, vai ter o quê? Alimentação, aquilo que a gente escolhe para comer e beber. E nesse sentido, é muito importante ter noção da qualidade dos alimentos, saber escolher aquilo que a gente vai comprar, saber ler rótulo dos alimentos quando a gente vai comprar no supermercado, entender o que é um carboidrato pior, do que é um carboidrato melhor, o que são fibras, que tipo de gordura é mais saudável ou pior, quanto de proteína a gente precisa comer por dia, né? O famoso álcool, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, alimentação, segundo pilar. O terceiro pilar é o emocional, né? E se a gente for pensar, o iceberg ele vai fazendo assim, né? é, Então, o isso. emocional é até maior a importância, porque é a saúde mental. E se a gente quiser
baixar mais um andar aí no nosso iceberg, a gente tem um lado espiritual, que não tem a ver obrigatoriamente com o tipo de religião ou crença, mas é a nossa conexão. A conexão que você tem com você mesmo, com seus amigos, com a família. Na verdade, é o sentido e o propósito da vida. Então, não adianta a gente ter um andar sem ter o outro. Não adianta só fazer exercício e comer mal. Não adianta comer bem e estar mal emocionalmente. Mais um pilar, sono, né? Então, a gente tem que ter tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê lá a pontinha do iceberg, é como a gente está aparentemente. Mas aquilo é resultado do quê? Do nosso estilo de vida. Então, todos esses andares que a gente falou, para baixo da superfície do nosso iceberg, é estilo de vida. Então, é a maneira como você escolhe viver. E as nossas escolhas é que determinam a nossa velocidade de envelhecimento também. Então, aí é um assunto muito interessante, porque a gente entra na ciência da longevidade. Fantástico, é verdade. E essa ciência ela é toda interligada dentro desses pilares que o senhor acabou de explicar aqui para gente. E que está bem acessível, né? Eu acho que o que falta talvez é a informação, das pessoas É, saberem que pequenas escolhas diferentes vão estar construindo essa base sólida para o que finalmente eles querem, né? é verdade, porque se a gente for imaginar, depois que veio o projeto Genoma, lá em 2002, aí, na época, o presidente dos Estados Unidos falou assim, que ótimo, descobrimos o código da vida. A gente descobriu decodificamos o nosso DNA, que maravilha, vamos controlar todas as doenças. E isso não aconteceu, porque não é só a genética não é o nosso destino. Né? Você tem os seus genes, a gente não muda os nossos genes que estão lá no nosso DNA. Mas as escolhas que a gente faz em relação ao que a gente come, como a gente gerencia as nossas emoções, se você faz exercício ou não, se você dorme bem ou não, isso muda a expressão dos nossos genes. Isso tem um nome, chama-se epigenética. E a epigenética, esse prefixo epi, significa acima. Então é acima da genética. E aí é interessante a gente pensar, por que será que na nossa testa, por exemplo, não nasce unha? E por que será que no nosso fígado não nasce cabelo? Se todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. Então isso é só para a gente dormir com esse barulho, porque a epigenética, o controle do DNA, quais genes vão ser expressos ou não, é uma inteligência absurda no nosso corpo. E é por isso que na nossa testa não nasce unha, né? Porque os genes que deveriam codificar a proteína para fazer unha estão inibidos, né? Fantástico. E, e a gente pode pegar esse gancho e olhar os estudos que foram feitos com gêmeos idênticos. Então você pega um gêmeo idêntico, ele tem 100% o mesmo DNA. Então pega dois irmãos. Então o mesmo DNA, 100%. Só que eles foram criados em famílias diferentes, em contextos socioeconômicos diferentes, religiosos, etc. E por que que um, depois de muitos anos, vai ter câncer e o outro não? Por que que um vai ter diabetes e o outro não? Por que um fica hipertenso e o outro não? Um ficou gordinho e o outro não? Ué, o DNA não é o mesmo? Mas o que que teve de diferente? A qualidade de vida, as escolhas de vida, o contexto de vida, que foi ligar ou desligar genes bons e genes ruins. E hoje a gente entende isso. E já tem estudos muito interessantes. Um dos centros mais importantes é em Harvard, onde eles estudam muito isso e já se consegue envelhecer ratinho no laboratório e rejuvenescer no laboratório, simplesmente manipulando essa epigenética no DNA, com metilação do DNA. Então isso está avançando demais. E hoje a gente consegue, de fato, foi capa da revista Time, quer dizer, os seus genes não são o seu destino. A gente que muda o nosso Fantástico. destino, com as nossas escolhas. Meu Deus, olha que poder que temos nas mãos. Isso é fantástico. E o que a gente está vendo de uma leva de longevidade, né, no momento, é resultado disso, né? De as pessoas estarem procurando mais por exercícios, É. por alimentação saudável. E acredito que a gente está vivendo uma era muito forte da questão emocional e mental também, né? Muito está se Muito. falando sobre os transtornos de ansiedade, de depressão, de não pertencimento, tudo isso está sendo colocado uma luz sobre, né, doutor? Acho que Eu acho que é um grande gargalo isso que você está colocando, viu, Leila? Porque a saúde mental acho que é o grande desafio hoje em dia, as pessoas manterem esse equilíbrio, né? Em todas essas áreas que a gente comentou, mas em relação à saúde mental, é muita informação, né, que chega ao mesmo tempo, e é difícil gerenciar, ter foco naquilo que a gente precisa, descartar aquilo que a gente não precisa.
se desligar um pouquinho. Então, cada vez está mais difícil. Isso começa nas crianças já, nos adolescentes. Então, a gente vê a grande dificuldade, né, que tem nesse sentido de, nesse mundo maluco que a gente vive, ter um equilíbrio e uma saúde mental. Mas isso é absolutamente fundamental, porque isso vai repercutir na nossa qualidade de vida como um todo. Então, ter essa consciência é extremamente importante. Por isso que eu acho que nas escolas isso tem que começar muito cedo, né, É para verdade. ensinar realmente as crianças a pensarem melhor o mundo que elas estão vivendo, né, porque vai ser o adulto no futuro, É verdade, é verdade. A gente tem que incentivar demais isso. né? Agora, essa epigenética, que é justamente dos nossos hábitos, das nossas escolhas, elas podemos dizer que a inflamação é o grande vilão das doenças? Uhum. Porque a nossa vida corrida cotidiana, de alimentação errada, junk food, É. de estresse, isso tudo vai inflamando o organismo, né, doutor? Vai. Realmente a gente envelhece porque inflama, né? Uhum. Na verdade, não só isso, porque foi publicado um estudo muito interessante para quem gosta, né, que em 2023, numa revista de maior impacto dentro da medicina chamada Cell, americana, que é uma revista de grande impacto e fez uma meta-análise nesse sentido, uma grande revisão, mostrando o que a gente sabe hoje em relação a quais são as marcas registradas do envelhecimento. E são Hum, 12 que a gente caramba. conhece. Isso pode ser que amanhã a gente se descubram outras, né? Uma delas é a inflamação. E só que a inflamação, ela está ligada, por exemplo, também à saúde intestinal, que é outra marca registrada do envelhecimento. E por que a inflamação traz esse problema todo? Porque se a gente for pensar, o grande pai da medicina, que foi Hipócrates, há mais de 2000 anos atrás, ele falava assim, que todas as doenças começam no intestino. E hoje, a ciência moderna tem visto que isso é muito verdade. Porque, vamos imaginar, nosso tubo digestivo, ele é um tubo e ele separa o meio interno do meio externo, né? Porque o que a gente come é meio externo e por uma única camada de células que reveste a parede do intestino. Ainda por cima tem que ser permeável para absorver nutriente, vitamina, aminoácido, para a gente sobreviver. Mas tem que ter um equilíbrio nisso. E aí, embaixo dessa parede do intestino, tem uma camada de muco onde vivem as bactérias, né, que é chamada de microbiota intestinal. Antigamente chamava de flora intestinal. Hoje Uhum. chama de microbiota. E são trilhões de bactérias, micro-organismos, fungos, vírus. Pesa mais ou menos 1,5 kg. Só Imaginou? de Só de bactérias. bactéria, o peso do cérebro, né? As boas e as ruins. As boas e as ruins. E elas têm que estar em equilíbrio, né? Quando existe um desequilíbrio, o estresse, por exemplo, para a gente ver como tudo está ligado, né? O estresse, o que acontece? A pessoa que está estressada, o estresse foi feito para ser agudo e não crônico, né? Ah, Então era bom na época do Homem das Cavernas, quando vinha o tigre, dente de sabre atacar, e a gente tinha aquela descarga de adrenalina, de cortisol, o sangue vai para o músculo, a gente fica mais forte, mais rápido, e para a resposta lutar ou fugir, né? Só que hoje não é mais o tigre. E as preocupações com trabalho, problemas financeiros, relacionamento, família, isso é contínuo e fica hiperestimulando essa resposta do estresse que de agudo vira crônico. E a hora que ele vira crônico, ele vira tóxico. E aí, esse excesso desse hormônio cortisol vai lá no intestino, tem um monte de fechadurinhas lá para o cortisol. Aí ele se liga no intestino e causa uma desbiose, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. E quando acontece um desequilíbrio, essa permeabilidade do intestino se rompe e cria um processo inflamatório. Porque olha que interessante, 80% mais ou menos do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, na hora que você tem uma ruptura dessa parede, uma inflamação, você hiperativa esse sistema imunológico que está ali e começa a atacar. Porque começa a entrar coisas que não deveriam entrar, né? gente. E aí ataca e começa a fazer anticorpos, e isso leva à inflamação, E né? doenças E autoimunes. doenças autoimunes, está muito ligado. Bom, ótimo ponto que você colocou. Por exemplo, tireoide. Acho que o maior exemplo que a gente tem é a tal da tireoidite de Hashimoto. Sim. Porque é tão caprichoso o nosso corpo que a hora que você tem uma ruptura, uma hiperpermeabilidade do intestino, esses pedaços de bactéria, de proteínas que entram, tem uma similaridade na sequência genética de proteína igual de enzimas da tireoide. Então, o nosso sistema imunológico
ataca aquilo que entrou no intestino e vai lá e ataca a sua tireoide também e te dá uma tireoidite autoimune. Mas todas as doenças, a maioria das doenças autoimunes tem essa mesma origem, né? No No intestino. intestino. Mas e é possível a pessoa ter uma desbiose e não ter sintomas? Por exemplo, tem a permeabilidade intestinal e ela não sabe. Tem. Tem, né? Porque eu vejo que muitas pessoas têm vários problemas, É. né, e pensam que está tudo bem ali. Exato. Sabe aquele homem que fala assim, eu como churrasco todo dia, Aham. bebo lá mesmo quase todo dia, né? Como, mas estou super bem, funciona normalmente, meu intestino funciona. E hoje, a medicina de precisão, a gente chama de medicina de precisão aquela medicina que envolve novas técnicas que a gente consegue olhar mais profundamente do que os exames de rotina de laboratório que a gente faz, Sim. né? Então, um desses exames é de microbiota intestinal. Hoje a gente consegue sequenciar geneticamente toda a população que habita dentro do nosso intestino. Então, é um exame de fezes, aí faz, manda para o laboratório, faz o sequenciamento e a gente vai conhecer todas as bactérias que habitam o seu tubo digestivo. E a partir disso, a gente consegue ver se tem um desequilíbrio, se tem falta de bactérias boas, excesso de bactérias ruins, inflamatórias. E hoje tem marcadores que a gente vê se está mais inflamado ou não está, se tem alteração da permeabilidade ou não do intestino. Então a gente consegue, com a medicina de precisão, fazer um diagnóstico muito preciso. É aquela pessoa que vem e fala, eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que eu não sei explicar. Eu tenho um cansaço que eu não sei explicar. Alergia. Alergias, a minha pele. Aí você vê os exames de sangue de rotina que traz, lá, colesterol, hemograma, tá tudo certo. Enzima do fígado, função renal, mas a pessoa não está sentindo bem. E a coisa que eu mais escuto hoje é, estou cansado, estou cansado. Ai, é verdade. Né? E aí você fala, alguma coisa não está encaixando, né? E quando você vai ver a medicina, usando um pouco a medicina de precisão, não só com o teste intestinal, mas com o teste de metabolismo, chamado metabolômica, a gente consegue ver desequilíbrios. Então você consegue ver como que essa pessoa está funcionando de fato, né? Porque uma coisa é a genética, Uhum. mas o estágio final é como você está funcionando. E muitas vezes a pessoa leva aquela vida, ela acha que ela está saudável, mas que ela tem alguns sintomas É, devido à correria do dia a dia. Só que é. ela está super adoecida por dentro, né? Então, esses exames são fundamentais. Eu imagino que não deve ser acessível a todos, né? Deve ser esse metabolômica, que é um exame de ponta É, para desvendar o metabolismo como um exato. todo. Ele é ligado ao intestino somente ou como que é Ele esse? pode ser feito em todos os nossos biofluidos, mas ele é mais feito na urina. Hum. Então, o que é bem prático, né? É bem prático, é. Porque vamos imaginar como se a nossa genética, o código genético, o nosso DNA, como se fosse a orquestra, né? Aí você tem a orquestra, daí vem o RNA, né? O RNA vai ser a partitura, né, que vai ser lida. Aí depois vem as proteínas. As proteínas são os instrumentos, né? Aí depois dessas proteínas, a parte dos metabólitos finais que vão compor as nossas células, nossas reações químicas, vai sair a música, se ela está afinada ou não está afinada. Então, desde a nossa genética até as proteínas e tudo que é produzido, o que é o resultado final do nosso metabolismo, é excretado na urina em forma de ácidos orgânicos. E esses Hum. ácidos orgânicos são dosáveis. Então a gente consegue dosar e ver como é que está o metabolismo de carboidrato, de proteína, de gordura, de microbiota intestinal, de neurotransmissores. Então você consegue entender muito melhor e falar, puxa, aqui eu consigo entender um pouquinho por que você está cansado. De repente, as suas mitocôndrias, que é um outro fator de outra marca registrada do envelhecimento, um daqueles 12, também é doença mitocondrial. A mitocôndria é onde a gente produz energia na nossa célula, né? Certo. Então, a gente consegue ver tudo isso e você entender um pouquinho melhor e respeitar a individualidade bioquímica de cada um. E isso ficou mais famoso, esse exame, com as Olimpíadas, porque a maioria dos atletas fazem, Ah, é? para tomar suplemento. Para Porque desempenho. senão eu falo, puxa, o que eu vou tomar? Vou tomar uma creatina, vou tomar um whey, uma Uhum. coenzima Q10, um resveratrol, e fica tudo assim meio que no achismo. E a hora que você consegue ter dados mais específicos, você fala, puxa, deixa eu te dar a coisa que você precisa e para de usar um monte de coisa que você não está precisando tomar. Nossa, que Então, fantástico esse isso é um exame. pouco um divisor de águas que está crescendo. A gente está aprendendo muito ainda, né? Mas eu acho que nós estamos aqui também para falar de novidade, né? Muito, muito, queremos muito disso, queremos explorar ao máximo, estar por dentro de tudo. Agora, doutor, então tem este exame de metabolômica e tem o exame da microbiota.
A microbiota também tem essa ligação tão intrigante com o cérebro. Eu já li, inclusive, a respeito de que crianças ou adultos com autismo têm uma microbiota específica, com determinadas bactérias. Tem como modular tudo isso? Tem. Hum. É interessante que a microbiota do ser humano, ela se forma até os 3 anos de idade. São chamados 1000 dias. Esses 1000 dias, então, aos 3 anos de idade, a gente já fez um modelo da nossa microbiota e ela vai sempre ter uma resiliência para tentar voltar àquele padrão. Mas a gente consegue modular, né? Você consegue modular em pouco tempo, em dias, dependendo da sua alimentação. Porque é como se fosse aquário. Você tem as bactériazinhas lá. Se você der comidinha boa, vai crescer as bactérias boas, né? Sim. Então, isso são chamadas de fibras pré-bióticas, né? Então você vai tentar interferir de forma a deixar ela mais saudável. E a gente vê que essa microbiota que é formada na criança tem a ver com o tipo de parto, se amamentou ou não, com a alimentação do pai, da mãe, não é só a Nossa. mãe, do pai Ah. também. Então tem um processo hoje que é fascinante também, que existe uma herança epigenética que passa de pai e mãe para o filho. Então as alterações epigenéticas que, devido a hábitos bons ou ruins dos pais, são herdados para os filhos também. Uau! Então isso é algo novo que a gente está entendendo também. Então esse aumento de autismo talvez tenha a ver com hábitos de vida ruim também do pai e da mãe, né? E isso modifica de fato a microbiota. E por que isso interfere não só no autismo, mas na depressão, na ansiedade, na esquizofrenia e uma série de depressão? Porque se a gente for imaginar, a gente falou que tem mais ou menos 1,5 kg de bactéria no intestino, né? Mas não é só isso, que está cheio de nervo no intestino, né? Então a gente tem um complexo nervoso chamado plexo neuroentérico. São vários neurônios que eles ficam ali percebendo tudo o que acontece no intestino, como se fosse um cão farejador. E ficam detectando tudo. Tudo que é o conteúdo que está no intestino, as comunicações que acontecem. E 90% da maioria dos nossos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, acetilcolina, são produzidos no intestino, não no cérebro, Olha. né? Então, a grande quantidade está lá. Se a gente imaginar que qual que é o hormônio que chamado da felicidade popularmente, não é a serotonina? Que Sim, a pessoa vai sim. lá, toma um antidepressivo e É. para aumentar a serotonina para se sentir bem, mas não vai adiantar se o intestino estiver ruim, né? Hum. Então, a grande maior parte está ali. Aí esses neurônios se comunicam entre eles e se juntam através de um nervo chamado nervo vago. Aí ele vai até o cérebro. Esse nervo é um nervo só. Aí ele vai até o cérebro, numa única conexão. Então é como se fosse um trem. Ele leva informações do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. Então é uma via de mão dupla, esse nervo vago. Então tudo que acontece no cérebro é percebido no intestino. Tudo que acontece no intestino é percebido no cérebro. Por isso que chama-se eixo intestino-cérebro. A gente publicou um livro recentemente agora, é um livro com autores internacionais, inclusive com o Dr. Emerson Mayer, que foi quem definiu na literatura médica o termo eixo intestino-cérebro. Ele veio para um Fantástico. congresso nosso que a gente faz aqui a cada 2 anos, que realmente chama-se gut brain, né? Gut Eixo brain. É. intestino-cérebro. Então essa conexão é tão intensa e agora esse termo de intestino hiperpermeável, que no inglês eles chamam de leaky gut, leva a um aumento de permeabilidade da barreira intestinal também. Então, leaky gut, leaky brain. Se você tem o intestino hiperpermeável, você tem uma membrana cerebral hiperpermeável e você tem neuroinflamação. Isso aumenta o risco de Hum. doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e várias outras doenças degenerativas, e também doenças relacionadas à saúde mental e o humor. Então, é por isso que o cérebro hoje é chamado desculpa, o intestino, né, é chamado de segundo cérebro também. Nossa, eu ia perguntar isso, já antecipou. Mas então é fato de que quem tem depressão, crise de ansiedade, Alzheimer e outros tem um problema, intestinal, é certo? É muito comum ter essa relação, muito comum, porque se a pessoa tem uma desbiose intestinal, um desequilíbrio intestinal, os neurotransmissores estão alterados, isso vai ter repercussão na saúde mental também. Então é um eixo realmente bidirecional muito comum e muitas vezes é fundamental que a gente olhar também a pessoa que vem com uma queixa nesse sentido de saúde mental, de ansiedade, a gente vê, bom, como é que está a sua função intestinal também?
Pode ser que não tenha nada a ver, porque existem outras causas também de desequilíbrios químicos, né? Sim. De doenças psiquiátricas e que não tem a ver com o intestino, né? Mas em muitos casos tem. Então hoje a gente tem que ter esse olhar, essa visão mais integrativa, mais integral, para a gente poder entender que está tudo ligado, né? São Nossa. sistemas. Não existe essa separação cartesiana que durante muitos anos foi adotada na medicina. Hoje a tendência é outra. A gente quer olhar esses sistemas, porque eles são todos integrados. O sistema endócrino com os hormônios, sistema imunológico, neurológico, intestinal, tudo isso é junto, né? Sistema esquelético, muscular. Então, tudo isso é uma coisa só. A medicina Então, integrativa, é medicina afinal. integrativa. É totalmente uma abordagem diferente hoje. Agora, doutor, e com relação aos probióticos? E se a gente, por conta própria, começar a tomar os probióticos, que a gente sempre ouve falar, principalmente depois de ter tomado antibióticos, faça uma reposição, tem até um famoso que é o 20 bi. É. Eles são muito fraquinhos, eles chegam a modular alguma coisa do microbioma ou não? Sabe o que é interessante, né? Porque a gente pensar, o probiótico foi muito na moda, né? É. Mas nós temos trilhões de bactérias. E se você jogar 20 bilhões de bactérias ali, é a mesma coisa que colocar uma gotinha no oceano, Meu né? Deus do céu. Então pode não adiantar nada. E você pode piorar alguns sintomas. Ah, é? Porque muitas vezes a pessoa tem um desequilíbrio intestinal, o que é muito comum? Síndrome do intestino irritável, que é mais comum até nas mulheres, que tem um fundo emocional muito grande. Então você vê pessoas muito ansiosas e lá, ativação lá daquele negócio do estresse, do cortisol, vai lá no intestino, bagunça o intestino, a pessoa tem aqueles sintomas de constipação, ou intestino solto, cólicas, né, que é o tal do intestino irritável, Nossa, triste demais que é isso. muito frequente. E é muito comum, quem tem isso, ter também uma coisa chamada SIBO, que é um crescimento exagerado de bactérias no lugar errado do intestino, no intestino delgado. Então a pessoa que é aquela pessoa que come e estufa. Sabe aquele efeito baiacu? Sim. Gente, a pessoa sofre demais Sofre com aquele muito. mal-estar. Se a pessoa tem um SIBO, ela tem um monte de bactérias crescendo no lugar errado. E você dá um probiótico, você está piorando. E ela vai Muito. piorar os sintomas dela. Então, o probiótico pode ser muito interessante, mas hoje, quando a gente usa o probiótico, é a última coisa que a gente faz na modulação intestinal. É mesmo? Porque você avaliou, a pessoa tem, por exemplo, uma desbiose intestinal e não existe uma desbiose igual a outra. Então você vai ver qual a característica daquilo. E aí você vai fazer, gera um protocolo chamado, mundialmente chamado de 4 R's. Então o primeiro R é você retirar aquilo que está te fazendo mal. Glúten, lactose, seja lá o que for, né? E o segundo R é você reparar. Você vai reparar a mucosa do seu intestino que está danificada, né? O terceiro R é você repor, né, coisas que estão faltando, como por exemplo enzima digestiva, glutamina, bom, zinco, uma série de coisas que você pode estar tendo que dar. O último R, que é a reposição com probióticos, se necessário. Então, ou seja, é o final. Ai, Hoje se fala muito mais em pré-bióticos. Você é o alimento. Porque as bactériazinhas é como se fosse um meio de cultura. Quando a gente fazia lá na escola, você vai poder, dependendo do meio de cultura que você der, vai crescer uma bactéria X ou Y, né? é isso. Então, o que você vai dar para comer para aquela bactéria, para crescer a boa? É isso que a gente tem que se preocupar mais. É com os pré-bióticos, crescer aquela flora bacteriana boa. E esses prebióticos não são remedinhos que a gente toma, é a nossa alimentação, é o nosso hábito É. alimentar, A né? alimentação é fundamental, é a matriz, Uhum. né, alimentar. Principalmente as fibras, porque fibra, olha que interessante, né? A fibra é um negócio que a gente não digere, né? O conceito de fibra é esse, é uma coisa que a gente come e a gente elimina igual. Só que as bactérias conseguem, elas fermentam essas fibras. Então ela pega aquela Uhum. fibra que veio da nossa salada, do nosso vegetal, e ela fermenta essa fibra e forma substâncias chamadas de ácidos graxos de cadeia curta. E aí eles estão fundamentais para o metabolismo nosso, para energia, para manter a saúde intestinal, imunidade, autoimunidade. Então, essas bactérias fazem um papel para nós fundamental para a vida, né? Nossa, Então, demais. muito é isso. Mas eu fico tão fascinada, dá uma loucura. Amanhã eu estou consultando já. Essa modulação que é feita com os 4 R's, ela já vai ser sentida na parte mental também. Vai. Então, a pessoa que Uhum. tem
transtornos, ela vai começar a se sentir aliviada. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. E é interessante, às vezes, que você pode também ter um caminho inverso. A pessoa tem algum problema, uma síndrome de ansiedade generalizada, uma depressão, algum transtorno outro psiquiátrico. E às vezes você trata esse distúrbio mental e aí melhora o intestino. Ah, Então é o caminho, olha. você pode, se tratando os dois polos, né, você pode ajudar um ao outro, sabe? E, e aí é tão maluco isso que a gente que se descobriu naquele nervo vago que eu estava te contando, Isso. é como se tivesse microcanalículos nele. Ele transporta proteínas boas e ruins do intestino para o cérebro diretamente. Por exemplo, beta-amiloide, que é a proteína do Alzheimer, transportado pelo nervo vago. Então parece que está se considerando, se chamando a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3, porque é uma resistência insulínica lá no cérebro. Mas essa inflamação, isso pode ter começado no intestino, né? No Parkinson, por exemplo. No Parkinson tem uma outra proteína que tem um nome esquisitíssimo, alfa-sinucleína, que também vai por esses canalículos. Então a gente vê, né, que é importante tratar, não é uma coisa só. A gente tem que Sempre. sempre estar pensando em tudo junto, né? Uma conexão que existe entre esses dois grandes centros do nosso corpo. Nossa, fantástico. A gente vai no É, médico, a gente pensa, vou tratar do coração, vou no cardiologista, mas correndo, urgente, olhar para o nosso intestino, né? também, é. Muito. A, a dificuldade de perder peso também tem uma ligação intestinal, né? Eu já ouvi Tem. falar sobre isso, da pessoa que não consegue quebrar as moléculas, não Né? consegue fazer a mesma, como é que fala assim, o metabolismo é lento? Tem. Hoje, tanto da parte genética, a gente conhece mais de 200 genes ligados a ganho de peso e queima calórica. E saúde, apetite, né? Também. E também a nível intestinal, a microbiota. Tem bactérias que são muito mais eficientes para tirar caloria. A pessoa come alface e tem bactéria que vai lá e tira a caloria da alface. Né? Então Olha, você vai engordar comendo alface, que coisa né? louca. Então, Ah, a absorção de calorias é muito diferente, dependendo da microbiota de cada um. Então, é verdade que existe o magro de ruim, né? E existe o gordinho que come é, pouco. é, Existe isso, é. né? Porque depende da microbiota e depende da genética também do indivíduo. Loucura isso. E com relação aos remédios para emagrecer, que agora a gente já está entrando nessa questão tão importante, porque virou um pouquinho de moda, né, doutor? O uso indiscriminado das canetinhas milagrosas, de pessoas que não têm problema nem de glicemia, às vezes não têm obesidade mórbida, mas que estão usando para perder um pouquinho de peso. É. Tem mesmo, né? E assim, essas canetinhas não é de agora. O timeline aí delas, a primeira foi há 20 anos Há atrás. 20 anos já? 20 anos, quando Nossa. descobriram os hormônios intestinais. O Uhum. nosso intestino produz um monte de hormônios também. Então, aí quando descobriram que tem hormônios intestinais, aí descobriram uma forma de intervir nesses hormônios que agem na fome, na saciedade. E o principal, o tal do GLP-1, onde são essas canetinhas que ficaram famosas. E aí elas foram lançadas para o diabetes, porque ele melhora o metabolismo da insulina e da glicose. Então foi lançado para o diabetes. E inicialmente descobriram isso num lagarto, que tinha um lagarto que morava no México e nas Galápagos, um lagartão venenoso, e na glândula venenosa dele ele produzia um análogo do GLP-1. Então foi a primeira Uhum. vez que se viu que o veneno dele agia mudando a glicose. E aí começou a se estudar. Então o primeiro veio daí. E Olha. aí foi evoluindo, e as moléculas foram evoluindo. Então hoje você tem uma evolução muito grande, e é uma revolução no tratamento do sobrepeso e da obesidade de verdade. O problema é o mau uso, né? Como tudo, é a banalização. E infelizmente no Brasil, e agora isso mudou, faz uma semana, 10 dias, que saiu a Anvisa realmente tem uma lei nova que precisa de prescrição médica. Porque qualquer pessoa ia na farmácia e comprava o remédio e Exato. usava de forma errada, na dose errada, passava mal. Então, isso tudo tem que ter uma orientação do médico, né? Porque não é a mesma dose que se dá para todo mundo. Existem vários pulos do gato, né? Que você tem que ter, não é só tomar o remédio, mas é ter uma alimentação boa.
a pessoa usa o remédio, fica sem fome, não come, aí cai duro de hipoglicemia, cai a pressão, perde Né? músculo, né? Então, isso que eu queria falar também pela parte nociva desses É, remédios. Claro que é fantástico, está ajudando muitas pessoas a ter qualidade de vida, controlar o diabetes e tal, é, mas tem pessoas que estão secando é, e ficando desnutridas, né, de tudo isso que a gente está falando tanto, né, que é da alimentação. é. É, o malefício, ele é maior, Não, é um remédio que, bem aplicado, ele é ele é maravilhoso. 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 Então... Eu prescrevo diariamente no Ah, consultório é. e, assim, realmente ajudou muito no arsenal terapêutico que a gente tinha desde a época antiga lá das anfetaminas, né? Que as pessoas ficavam meio doidinhas tomando e depois isso foi evoluindo, vieram vários outros fármacos, mas, de fato, esse de agir em hormônio intestinal, que leva à saciedade, tem muito menos efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais mais comuns das canetinhas são enjoo, né? Muita gente tem Uhum. enjoo. Essa nova caneta agora, que é o tal do Monjaro, dá menos enjoo, mas em prisão de ventre é muito comum, porque diminui a velocidade do trânsito intestinal. Então, uma queixa muito comum é a pessoa começa a usar e não tem essa preocupação, e de repente ela te liga depois de 5 dias, uma semana, e fala: socorro, que eu não consigo ir no banheiro. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem que levar em conta, né? Cria uma desbiose Cria uma desbiose e pode criar uma perigosa. desbiose e uma sintoma muito desconfortável, né? Então, enjoo, constipação, pode ter refluxo, a pessoa não se alimenta bem, aí pode cair a pressão, desmaiar, ter hipoglicemia, e aí não come proteína. Olha só, a gente precisa de músculo, né? Então, o que que faz o músculo? O que faz nossas células? São as proteínas. Então, e não é fácil, porque a gente precisa, em média, de 1,5 gramas, mais ou menos a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, comer. E não é fácil chegar lá. Pega uma 2 pessoa gramas de proteína por quilo. por quilo. Então, Tá. vamos pensar em 2, para a pessoa que quer ganhar massa muscular. Aí, de repente, o que é legal? Ela vai emagrecer, mas não perder massa muscular, né? Se Isso. puder emagrecer, não perder massa muscular ou ganhar, esse que é a grande questão, né? Então, eu falo, olha, se alimenta bem. E para uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, né, ela vai precisar comer aí por volta de, vamos arredondar, vai, para 100 gramas de proteína, na média. 100 gramas de proteína não é fácil comer, Não, não é. São porque, uns né, 3 bifes. é, cada bife de 150 gramas, Gramas. que é um Reduz. bifão, ou um pedaço de frango, ou um peixe, tem 35 gramas de proteína. Pois é, porque a gente não é o peso do bife, Não é o né. peso do bife. Nossa, fantástico isso. Realmente a gente tem que se concentrar e pensar com clareza, né, não É, fazer uma coisa inteira, né. Se você é, vai encarar esse tipo de tratamento, é. não pode perder um outro lado da tua saúde, né. É, por isso que assim, o tratamento ele tem que ser interdisciplinar, né? Então, o médico, ó, vou te prescrever o remédio, mas eu quero que você fale com a nutricionista, vai fazer seu exercício, como é que está a sua saúde mental, se está dormindo bem, não está dormindo bem, porque o sono é um capítulo à parte, né? É, E que é é. fundamental para a saúde. E que todas as pessoas estão sofrendo muito com a insônia hoje em Muito. dia. Não tem um que me diga assim: "Nossa, eu durmo como um anjo". É, É difícil, né, é doutor? Será difícil. que as telas é que estão nos fazendo esse agitamento mental? Tem muito Tem isso, muito isso, né? porque o nosso cérebro desliga como se fosse um teatro, de fora Uhum, para dentro. Na hora que você coloca a luz, né, você pá, liga de novo, ele tem que começar a desligar novamente, né? uhum. Então, e o sono, que parece uma coisa meio paradona, mas não é. O sono ele é extremamente ativo. A gente tem 4 fases no sono, da fase mais superficial até mais profunda, Uhum. passando por uma fase chamada REM, que é dos movimentos oculares rápidos, principalmente quando a gente sonha. E a gente dorme muito para sonhar, que é durante o sono REM e o sono profundo que existe uma mudança de volume do cérebro enorme. Existe um sistema linfático no cérebro que foi descoberto não faz muito tempo, chama-se sistema linfático, onde manda embora Linfático. o lixão todo, Hum. né? E a gente precisa disso para renovar as células, para nossa memória. E é durante o sono que a gente libera os hormônios anabolizantes, GH e testosterona, né? Então, se não dorme bem, como diria o Schwarzenegger que falava, olha, você treina na academia, mas você cresce dormindo bem à noite, os seus músculos. Perfeito. Porque você tem que liberar GH, tem que ter testosterona, e tudo isso é liberado à noite e durante as fases de sono profundo.
né? E o que seria dormir bem? Quantas horas? Na média, 6 a 8 horas é a média. Mas eu te falei que tem 4 fases, né? Essas 4 fases duram mais ou menos 90 minutos. E a gente precisa de umas 5 dessas. Então, 5 vezes 90 dá 7 horas e meia. Então, por isso que a avó fala, né, a mãe, ó, tem que dormir 8 horas por noite. Então, na média, as pessoas precisam de 6 a 8 horas. Tem pessoas que têm fases mais curtas e precisam de menos tempo, né? Tem história, assim, pessoas famosas até, Winston Churchill, que dormia 3, 4 horas por noite e acordava bem, né? Pois é. Mas e com o envelhecimento também vai encurtando essas fases. Então a pessoa vai ficando mais idosa, vai dormindo menos também. As fases vão dando uma chatadinha, né? Vale a pena tomar remédio para dormir, para garantir essas horas de sono? Isso também depende, porque, claro que assim, é melhor tomar remédio e dormir do que não dormir, Ah, é? né? Melhor, né? Mas pode ter efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, você pode interferir nessa arquitetura do sono e você com a medicação. Então, eh, todas as medicações que ajudam no sono, praticamente todas, interferem na arquitetura do sono. Então, você vai dormir, mas esse sono não é da mesma qualidade. Então, você pode acordar meio com uma certa ressaca. Isso pode ir afetando a sua memória, porque a gente refaz a nossa memória durante o sono, né? Então, é muito importante isso. Claro que se a pessoa tem uma insônia resistente, o remédio é muito útil em algumas situações. Mas se você puder, de uma forma natural, com a higiene do sono, fazer com que a pessoa vá largando o remédio e conseguir dormir espontaneamente, esse seria o ideal. É o ideal, né? É, E o canabidiol, ele é um remédio natural. é. Ele funciona para esse caso de insônia? Para muita gente funciona. É. Para muita gente funciona super bem e é natural, né? Então, Uhum. muitas vezes quando a pessoa tem essa dificuldade, já tentou uma série de remédios diferentes e tal, às vezes a gente fala, vou te dar um CBD, né? O Sim. canabidiol. E aí tem várias preparações diferentes, concentrações diferentes, pode ter um pouquinho de THC ou não, né? E para ajudar nisso, não só nisso, né? Mas também em ansiedade, na própria insônia, em quadros de dor também se usa muito. Que pode ter menos efeitos colaterais e uma É, parte negativa menor, digamos, né? E outra questão que muito se ouve, que eu quero desmistificar se realmente estiver errado. A tireoide, ela é responsável também pelo ganho de peso? a tireoide, eu brinco que ela é pequena notável, porque Ela ela faz está uma aqui coisa, uma bagunça. na região anterior do pescoço, pesa aí por volta de 8, 10 gramas só, pequenininha, Aham. mas ela é muito poderosa, porque ela coordena o nosso metabolismo como um todo, né? Ela é comandada pela hipófise, na base do cérebro. Essa hipófise manda lá um comando para a hipófise e fala, olha, faz aí o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide que vão ter receptor em todas as células do nosso corpo. E então, quando a tireoide funciona mal, que chama hipotireoidismo, o metabolismo cai de fato. E se o metabolismo cai, você queima menos calorias e facilita o ganho de peso. Mas assim, os casos de sobrepeso e obesidade, menos de 5% tem alguma relação com a tireoide. Então, tadinha da tireoide. Então, muitas pessoas falam assim: ah, eu tenho uma briga com o peso, deve ser minha tireoide. É É. isso, é muito pequena a incidência que realmente a causa é a tireoide. Assim como quando a tireoide funciona muito, que é o hipertireoidismo, daí pode ficar muito acelerado e a pessoa também perder peso. Agora, doutor, dentro deste cenário que a gente já falou, da conexão intestino-cérebro, através do trenzinho que é o nervo vago, que eu já aprendi um monte de coisa hoje aqui, qual seria a alimentação protetora do cérebro? Essa alimentação protetora é uma alimentação anti-inflamatória, né? E o maior exemplo que a gente tem na história da humanidade de dieta anti-inflamatória é a dieta mediterrânea. Nossa. A dieta mediterrânea, ela começou a ser estudada depois da Segunda Grande Guerra. Teve um pesquisador americano chamado Ansel Keys. Ele desembarcou em Salerno, no sul da Itália, e começou a estudar. Falou, puxa, o que acontece com esses povos aqui que eles têm, né, se a gente pensar o Mediterrâneo, ele banha 5 continentes diferentes, né? Uhum. Desculpa, 3 continentes diferentes, Ásia, África, Europa. E então, mas só que tem em comum o mar Mediterrâneo. Então o comércio e muitos hábitos são comuns. Então a alimentação é muito comum a eles, né? E é uma alimentação de verdade, né? Onde você tem muito pouco alimento ultraprocessado, né? Pouca carne vermelha, muito peixe,
muitos vegetais, grãos, azeite de oliva, tem a tacinha de vinho, né? Então, é uma alimentação anti-inflamatória, né, de forma geral, onde você tem muito pouca gordura saturada, ultraprocessados, né, conservantes, estabilizantes, corantes, adoçantes, né? Tudo fora, é. Então, a gente vê que isso é um tipo de dieta que realmente tem, nesses povos, tem menos diabetes, tem menos câncer, tem menos pressão alta, as pessoas vivem mais tempo. E aí, a partir disso, começou a se estudar as Blue Zones, né, que são esses 5 regiões no mundo onde tem mais centenários. Sim. E as coisas em comum que eles têm, de fato, é uma dieta anti-inflamatória, uma vida movimentada, não quer dizer ir para academia, mas se mexer, né, o tempo inteiro em movimento. Para ir nos lugares, as pessoas vão a pé. E é o convívio com a família, o convívio social, A né, mente e o a mente. coração também. Então é muito isso, é um estilo de vida. Quando a gente vai analisar o termo dieta, do latim, significa o seu relacionamento com a terra. Né? Não é, quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em privação, já, nossa, eu vou sofrer. Não, É. é só relação com a terra, são os seus hábitos. Então, aí claro que da dieta mediterrânea derivaram outras dietas, né? Como por exemplo, a dieta Mind. A dieta Mind é um aperfeiçoamento um pouco da dieta mediterrânea. E chama Mind de mente mesmo, né? Sim. E é onde se aumenta muito o consumo, por exemplo, de ômega 3 e substâncias antioxidantes. Porque a gente falou que a gente envelhece porque inflama, né? Mas a gente inflama também porque oxida, né? Faz muito radical livre. Então, Certo. se você tem uma alimentação que combate a inflamação, a oxidação do nosso corpo, e 70% do nosso cérebro é ômega 3, Nossa, né? 70%? É gordura, né? Gordura. Gordura boa. Então, o ômega 3, por exemplo, é algo que durante um tempo caiu num descrédito, né? E Isso. hoje os estudos são muito grandes e mostrando que, de fato, você pode ter muitos benefícios, né? Então, a dieta Mind, eu diria que hoje é a dieta melhor em termos de saúde mental. É mesmo? Olha, fantástico. Eu já ia justamente, já que a gente está se encaminhando para esse encerramento, infelizmente, pedir algumas dicas, né? Dentro dessa aula incrível que foi hoje, entender sobre saúde, sobre envelhecimento com qualidade de vida, né? Entendemos aqui sobre as dietas ideais, sobre a saúde mental e intestinal que estão conectadas e que são fundamentais, né? Estar em harmonia, né, doutor? Que outra recomendação o senhor daria para quem tem quer colocar ordem mesmo na vida e envelhecer bem? Começando hoje, uma coisa prática. Tá. Eu começaria com a seguinte frase, que nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, vamos escolher bem aquilo que nos faz bem, né? Então, vamos escolher uma alimentação mais anti-inflamatória. Faça um movimento, né? Não precisa ir na academia se matar, né? Mas a gente sabe que o movimento, ele é fundamental e não precisa ser extenuante. Então, se você ficar no que a gente chama de nível 2, que você pega o seu... É uma conta, É. 220 menos a idade. Então, vamos supor, você pega uma pessoa de 50 anos, 220 menos 50 vai dar 170. 170 seria a frequência cardíaca máxima, que não seria interessante a pessoa atingir para não sobrecarregar o coração. E o ideal do nível 2 é você ficar de 60% a 80% desse batimento cardíaco. Então, ou seja, fazendo uma continha aí nesse nosso exemplo, a pessoa ficar lá entre 118 e 135 batimentos por minuto e fizer isso 150 minutos por semana, segundo a OMS, não tenho culpa, né? A gente sabe que o ideal é 300, né? Mas no mínimo, então pronto, você já colocou movimento na sua vida, né? Terceiro, analise as suas emoções, porque a gente tem muita dificuldade de perceber isso. Eu brinco que são as minhocas da cabeça, né? Então, todos esses estímulos que a gente falou, né, que o estresse foi feito para ser agudo e virou crônico, que não tem como escapar de conta para pagar, problemas de relacionamento, família, Verdade. trabalho, tudo isso. Não dá para escapar disso. Mas como você gerencia isso? O problema não está nos problemas só, mas está na maneira como você reage a esses problemas. Esse, aí sim, porque todos esses fatores, eles vão levar a gente chama de minhocas na cabeça, que dentro da terapia cognitiva comportamental,
são chamadas de distorções cognitivas. A gente Distorções. tem 18, mais ou menos, descritas. Posso falar só duas para não ficar muito chato, mas uma delas é, por exemplo, a amplificação. Então você tem um problema desse tamanho, mas a sua cabeça ele vai ficando grandão. E a hora que você amplifica, você catastrofiza, você vai ter pensamento automático negativo. E pensamento automático negativo te estimula um centro no cérebro de recompensa, via dopamina, que é aquele neurotransmissor da recompensa, né? Então tem gente que... Aí você precisa de uma recompensa. Tem gente que bebe, tem gente que vai usar droga, e tem gente que come, que é o mais comum. E nessa hora, nunca pepino nem cenoura. Você quer se atracar com chocolate. Isso. Então esse circuito que os americanos chamam de comfort food, não é uma fome física, é uma fome hedônica, é uma fome emocional. Então, a gente vê como o gerenciamento, eu falei uma distorção, uma outra muito comum, já que eu prometi duas, né? É a futurização, essa é legal. Pá, Será que vai dar certo? Será que o contrato vai fechar? E se a pessoa não ligar? E se isso acontecer? Então, mais uma vez, futurizou, pensamento negativo. Então, por isso que eu acho que é muito importante a consciência, né? E as pessoas também têm que trabalhar esse nível de consciência, tem que viver de forma consciente, né? No momento. Porque se você vive no passado ou no futuro, não existe, né? Futuro não existe. Passado já também não existe mais. Então, viver o presente é o grande desafio do ser humano. E só com consciência. Por isso que técnicas como mindfulness, meditação, dormir bem, né? Respiração, a respiração está sempre com a gente. É a ponte entre o meio interno e o meio externo. E a gente esquece como respira. A gente Verdade. respira tudo superficial 20 vezes por minuto e deveria respirar 7, 8, né? Então isso vai te estimulando mais ainda aquele mecanismo de estresse, adrenalina, né? Então isso, aprenda a olhar para dentro, aprenda a respirar. Terapia, acho que é bom para todo mundo, Para todo mundo. né? Então, porque é um presente que você se dá, é um autoconhecimento. Então, vai se autoconhecer, faz atividade física que é fundamental, escolhe de maneira consciente os alimentos, né? E não comer por compulsão, né? Claro que isso tudo é fácil falar, né? E durma bem, né? E cuide da sua espiritualidade, porque tem um estudo muito interessante de Harvard que vem também desde depois da guerra, que vem até hoje, onde tem na internet, se for no YouTube, colocar estudo Harvard, qualidade de vida e felicidade, vai aparecer isso. E é muito interessante, porque durante todas essas décadas estudaram o que mais influenciava na felicidade das pessoas e na saúde. Conclusão do estudo, não é dinheiro, não é fama, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos. Então isso é fundamental, né? Porque ninguém vive sozinho nesse mundo. Ninguém. E não Né? teria graça, né? Você viver. Então, claro que a resposta é complexa, né, para a pergunta, mas assim, porque a gente não dá para simplificar isso, a gente tem que ter essa consciência mesmo, de pensar nisso tudo e trazer um equilíbrio, né? Acho que tudo depende de um grande equilíbrio, né? Buscar essa luz, né, interna e querer muito mudar É. os nossos hábitos errôneos, entender, né, que a gente está aqui para evoluir, mas se sujeitar à evolução, né? É. Eu brinco que é fácil falar e talvez por isso que eu não perco emprego, né? Ai, doutor, nossa, é fácil falar, mas é gostoso ouvir, é necessário ouvir, né? E a gente vai adaptando, não vai fazer tudo de uma vez, É. mas começa, né, com os pequenos passos e essas mudanças vão sendo presentes na nossa vida, né? Com certeza. Uau, que fantástico, que maravilha, Obrigado. muito obrigada. Uma mega aula de saúde, de vida, de tudo. Obrigado eu. Desculpa se eu falei muito. Foi demais. Eu ficaria aqui mais 3 horas, eu tenho certeza que vocês também ficariam aí mais 3 horas, mas já foi assim, realmente a base de tudo para você mudar algumas coisinhas que eu sei, tenho certeza que em algum detalhezinho tocou aí dentro, que vai gerar mudanças, né? Essa busca pela saúde, ela está bem mais próxima, está bem mais nas tuas mãos, que nós podemos começar a colocar em prática hoje mesmo, através da alimentação.
dos pensamentos, das emoções, né, doutor? Muito obrigada, doutor Filipe. Foi incrível esse nosso bate-papo. Gente, acabou! Mas olha, vocês sabem, fiquem com a gente que toda quinta-feira tem episódio novo, inédito, às 8 horas da noite, no Spotify, no YouTube. Você já sabe, mas caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, faz isso agora. Aproveita, manda o link, compartilha essa matéria fantástica com todos que você conhece. Agradecendo também a Kia Brasil, que é a nossa patrocinadora master. E a semana que vem eu estou de volta com muito mais. Tchau, tchau!